Olá, como vai vocês? Eu sou o Cláudio Bruno, evangelista da Cortex, e eu estou aqui mais uma semana para trazer os insights capturados pelo painel de crise Overview. E a temática de hoje é a reabertura do comércio enquanto a curva epidemiológica ainda está em alta. Tá? Essa divergência entre as indicações de epidemiologistas, que é para não reabrir o comércio, né, para não acabar o isolamento social, e a decisão pela reabertura por governadores e prefeitos, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, ele tende a ganhar mais espaço na cobertura no decorrer dos dias, tá? E os dados do painel de crise já mostram isso de forma muito clara. Então, depois de um tempo de queda constante dos indicadores de imprensa, né, que são indicadores de antecipação, a gente vê que saúde e serviços, principalmente, cresceram em relação à última semana. A saúde cresceu 9%. Essa alta está principalmente sustentada na questão do debate sobre os dados do Ministério da Saúde, né, que foi algo muito intenso no decorrer dessa semana. E a gente tem a alta do serviço de 4,3%, né? E essa alta de serviços ela está sustentada exatamente nesse debate da reabertura, tá? Então, a gente vê uma consolidação desses dois temas como os principais temas debatidos pela imprensa e pela opinião pública. E, enquanto isso, a gente vê finanças recuando fortemente, né? Finanças e consumo recuando fortemente. A tendência é que consumo, com o tempo, ultrapasse finanças, porque a pauta de serviços ela antecipa a pauta de consumo, tá? E indústrias, como a indústria está muito alta, aqui teve uma queda pontual, porque a gente teve divulgação de dados industriais, dados não muito bons, e a imprensa trouxe isso de uma forma muito intensa nas últimas semanas. Tá? Então, isso que é importante aqui, a gente consegue ter um cenário muito claro do que vai acontecer. E o que a gente tem que ficar atento, tá? Então, eu vou trazer aqui para esse gráfico, que é um gráfico que dá um zoom aqui na tendência de cobertura, tá? A gente tem que ficar atento principalmente a essas duas curvas, né? A curva de contaminação e a curva de projeção de mortes, tá? Então, a gente vê que aqui em contaminação, se continuar do jeito que está, a gente vai chegar em 1 milhão de mortes até dia 19 de contaminados até o dia 19 de junho. Tá? Então, isso vai ser essa intensidade, assim, do avanço da Covid vai ser muito explorada pela imprensa, mas principalmente, acho que o dado mais relevante é o de morte, né, que é o que a imprensa está ficando mais atenta, que deve chegar em 46 mil mortos até dia 19 de junho. E essas projeções, elas vão estar cada vez mais acompanhadas pela imprensa, porque vai ser o termômetro do que os governadores e São Paulo e o prefeito da cidade de Rio de Janeiro, se a decisão deles foi correta ou não. Tá? Então, é muito provável, né, segundo os epidemiologistas, que a curva de contaminação fique mais acelerada do que a gente está projetando aqui, e de mortes também, e isso vai intensificar o debate. Né? Compõe-se nesse cenário a questão da disputa pela narrativa dos dados, né, que você tem o governo federal com o Ministério da Saúde tentando dar uma amenizada nesses dados, fazer uma outra contagem para reduzir o número de mortos, né, na estatística, e aí você tem uma reação do consórcio da imprensa que juntou Folha, Estado e o Globo, basicamente, para soltar os números. Né? Então, a imprensa, tendo esse protagonismo dos dados, ela vai trazer isso também para o primeiro plano. Então, se continuar esse cenário, não tiver nenhuma crise política ou algum fato que tire o Covid do primeiro plano, como, por exemplo, os protestos anti-racismo nos Estados Unidos, a tendência é que na semana que vem a gente tem uma recuperação de cobertura de 10,8% segundo o nosso algoritmo. Tá? Então, acompanhando essa intensidade aqui. E isso, como a gente viu na semana passada, na segunda-feira, na análise que eu fiz na segunda-feira, eu estava mostrando essa tendência e ela se confirmou, tá? Então, como a gente chegou numa baixa aqui de interesse, a tendência é que nas próximas semanas a gente acompanhe uma alta na cobertura, dado esses fatores que eu coloquei aqui, principalmente na narrativa dos dados e na expectativa de taxa de contágio, do número de mortes na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e principalmente na cidade de Rio de Janeiro tem uma situação mais precária ainda. Tá? Então, a expectativa é essa, que a Covid retorne ao primeiro plano se não tiver
divergências, né, de discurso ou briga narrativa do governo federal, e na expectativa do que vai acontecer na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro com a reabertura. A gente tem um simulacro dessa cobertura no noticiário internacional, que ontem as bolsas norte-americana e as bolsas europeias, elas caíram fortemente, porque a gente teve dados que mostram que a curva de contágio dos Estados Unidos está aumentando. E está aumentando porque tiveram decisões de governadores de antecipar a saída do lockdown antes do tempo, que é muito parecido com o nosso movimento aqui. Um cenário muito parecido politicamente, né, com o nosso, em termos de presidente, governadores. E aí também tem a questão da economia, que o Fed mostrou que a economia dos Estados Unidos vai ser muito mais impactada do que o mercado financeiro está achando. O mercado financeiro tende, nesses últimos dias, a trabalhar meio deslocado dos dados de realidade. Ontem foi um momento claro que a gente trouxe a realidade de volta, né? Que os números da Covid são bem sérios e eles tendem a retomar com essa abertura econômica. Tá? Então, é uma perspectiva bem difícil. As decisões dos governos podem piorar os dados de contágio, a gente pode ter um impacto econômico ainda maior. Tá? Então, essa seria a leitura, e isso é muito o que os dados do painel de crises da Cortex têm mostrado. Tá? Então, é um sinal de atenção. Eu convido vocês a entrarem nessa nossa plataforma e tirarem seus próprios insights. Muito obrigado, até semana que vem.